meus irmãos, alunos da nossa EBD, da classe dos homens. O tema da nossa lição de hoje é Discipulado e Crescimento da Igreja. Essa é a nossa 12ª lição. E o texto indicado é Atos 1, do 1 ao 14. Mas antes de iniciarmos os estudos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedindo que nos encaminhe os corações, as mentes, para que nós possamos entender a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Nos abençoe, abençoe a nossa classe, abençoe a nossa igreja, abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe todas as famílias e que todos nós tenhamos um imenso prazer em estudar a Tua palavra e praticá-la. Fixe conosco em tudo, perdoa os nossos pecados, nos esclareça pelo Teu Espírito Santo, pois é em nome de Jesus porque oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos. O texto indicado para a leitura é Atos capítulo 1, versículos do 1 ao 14. Todavia, eu vou me ater apenas ao versículo 8, que é a ênfase que Jesus dá ao ministério para o qual ele tinha formado ou estava formando os seus discípulos. Então, Lucas retrata ali os últimos 40 dias de Jesus com os discípulos e Jesus lhes dá mandamento, aos quais aparece com muitas incontestáveis provas. E no versículo 8, Jesus resume tudo o que ele quer dizer aos discípulos. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, o tema da nossa lição, Discipulado e Crescimento da Igreja, é bem interessante porque a relação entre o discipulado e o crescimento integral da igreja não pode de maneira alguma ser ignorada, não pode ser tratada com descaso como se fosse irrelevante. Sobre essa questão, Luiz Augusto Correia Bueno faz a seguinte observação: o grande problema das igrejas é o que podemos chamar de orfandade espiritual. Os recém-convertidos são simplesmente deixados de lado e os que permanecem na igreja tornam-se órfãos espirituais. A resposta para isto é a realidade do ministério paulino. O apóstolo Paulo se considerava pai de todos os discípulos de Cristo. Isso vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 4,15, que ele diz: porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo. Em Gálatas 4,19 também, que ele diz que sente dores de parto pelos seus filhos da Galácia. Em 1 Tessalonicenses 2,11, que ele diz que como um pai cuidou dos filhos, assim ele cuidou da igreja de Tessalônica, de cada um dos membros. O discipulado chama a igreja a se responsabilizar pelo seu membro, não apenas fazê-lo um bom conhecedor de doutrinas, mas na convivência do discipulado, torná-lo alguém extremamente comprometido com a sua comunidade. O presente estudo pretende considerar a relação existente entre o discipulado e o crescimento da igreja, apresentando as implicações disso, sobretudo a necessidade de valorização do elemento leigo e o treinamento de líderes para que a igreja seja levada, para que a tarefa de discipulado seja levada a cabo com eficácia. A nossa lição tem alguns tópicos para reflexão e o primeiro deles é: o discipulado por meio de pequenos grupos é essencial para o crescimento integral da igreja. Inspirados no modelo do Novo Testamento, percebemos que o discipulado desenvolvido por meio de grupos pequenos é de fato essencial para o crescimento integral da igreja. Em Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 46, que eu passo a ler, nos dá uma ideia desses pequenos grupos. Vejam como a igreja primitiva funcionava. Atos 2, 42 a 46. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Nós vemos que eles se reuniam tanto no templo como nas casas.
Quer dizer, se reuniam em pequenos grupos também e depois reuniam o grupo inteiro no templo de Jerusalém ou nos átrios do templo, né, que havia muitos lá. Os grupos pequenos são uma estratégia comprovadamente viável para o crescimento integral da igreja também nos dias atuais. Templos superlotados não são tudo o que as pessoas precisam hoje. O homem de hoje já se cansou de ser apenas mais um no meio da multidão. Todos estão carentes de afetividade, de convívio, de companheirismo, como está escrito no Salmo 133, por exemplo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam ou convivam em união física presencial. A ênfase no crescimento numérico não pode desprezar o fortalecimento da comunhão, e é através dos grupos pequenos que a igreja se descobre como corpo e aprofunda a comunhão. É através dos grupos que se compartilha, que se desenvolve o discipulado, que se cresce mutuamente. Igrejas que buscam o crescimento integral não podem prescindir do discipulado realizado através dos grupos pequenos. Uma igreja não pode subsistir apenas na forma de auditórios superlotados, transformando-se em plateia consumidora de porções de regalo espiritual. Mais do que a igreja da concorrida concentração dominical, devemos desejar a igreja silenciosa dos demais dias da semana, infiltrada em toda a cidade, presente nos lares, nos espaços de trabalho, enfim, em todos os lugares possíveis. Os grupos de comunhão e discipulado devem acontecer nas casas, nas empresas, nas fábricas, nos espaços escolares, nas instituições, enfim, onde houver uma porta aberta para a pregação e o ensino da palavra de Deus. Em segundo lugar, o discipulado deve ser abraçado pelos membros da igreja como um estilo de vida. Essa afirmação está sendo propositadamente repetida nesta série de estudo, pois desafia a igreja a uma mudança radical no modelo de ministério vigente em grande parte das nossas igrejas. Seria a substituição de um ministério centrado no clero pelo ministério centrado no leigo, centrado nos membros da igreja. A atuação dos leigos deve ser mais e mais promovida. O discipulado bíblico requer exatamente isso. A base bíblica para esse modelo de ministério é a sublime doutrina reformada do sacerdócio universal de todos os crentes, que está em 1 de Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um pastor coreano chamado John Han Hong Oak, a igreja dele chama-se Sarang Church, fundada com forte ênfase em discipulado, faz uma pergunta inquietante e dá um testemunho vibrante sobre a lógica do discipulado como caminho para uma igreja forte. Diz o pastor John Oak: que igreja colherá mais? A que apenas o pastor está trabalhando ou a que 50 leigos trabalham juntos? Não há outro meio de criar líderes leigos a não ser por meio do treinamento de discipulado. Eu me lembro, diz ele, vendo o título de um artigo em uma revista introduzida em Los Angeles. Era uma igreja com 900 pastores ativos. Quão invejável era que eles pudessem se gloriar de tal modo quando havia apenas um clérigo ordenado naquela igreja. Se havia só um pastor e havia 900 irmãos que o ajudavam na obra da evangelização ou no discipulado em pequenos grupos. E na verdade é isso que a igreja precisa. O discipulado não é, portanto, uma prerrogativa dos ministros ordenados, mas um privilégio de toda a igreja. Não é mero treinamento, mas um estilo de vida. Não é também uma estratégia inovadora, mas é a redescoberta da infalível estratégia utilizada por Jesus. O já citado Luiz Augusto Corrêa Bueno faz a seguinte e pertinente afirmação: carecemos de pessoas fiéis e idôneas que possam transmitir a outros o caráter de Cristo, não apenas pela verbalização, mas também com a vida. A igreja necessita de um arrependimento verdadeiro e mudança de vida. Deve tornar a vida mais simples e menos rebuscada, mais cheia de frutos de vida e menos ativista, mais cristã e menos institucionalizada. Se acreditarmos no discipulado, seremos os primeiros a mudar. E se isto acontecer de fato,
cumpriremos cabalmente a grande comissão, não como um programa a mais, mas como um estilo de vida para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o discipulado requer treinamento de líderes. Como já foi dito, o investimento no elemento leigo, na verdade eu nem gosto de chamar os crentes de leigos, né? Mas normalmente as igrejas têm a classe dos ministros ordenados e a classe dos membros a quem chamam de leigos. Eu chamo todos nós de crentes. Nós somos crentes, uns com ministério, outros com outros, mas todos com ministério e dons do Espírito. Então, como já foi dito, o investimento no elemento membro, em vez de leigo, da igreja, é o caminho para o desenvolvimento de um projeto de discipulado eficaz. A estratégia utilizada por Jesus deve chamar nossa atenção e nos inspirar a levar a cabo um plano de discipulado eficaz para o crescimento e fortalecimento da igreja. Embora o discipulado tenha a ver com todos os crentes, é importante que indivíduos que possuem maior potencial recebam treinamento avançado para um discipulado de resultados cada vez mais eficazes. A esse respeito, o já citado pastor coreano John Oak faz a seguinte observação: os 12 apóstolos foram especialmente escolhidos entre muitos outros discípulos. Lucas 6,13, por exemplo, vocês veem que Lucas fala que Jesus enviou 70 ou 72 discípulos, mas daqueles 72, Jesus escolheu 12 para estarem com ele. Jesus os escolheu com cuidado. Ele passou uma noite inteira em oração nesta tarefa, como está escrito em Lucas 6,12. Jesus deu aos 12 o privilégio de sempre estar com ele e aprender sobre ele, como está escrito em Marcos 3,14. Eles precisavam conhecê-lo e se tornar seus homens antes de poder fazer coisas para ele. Eles foram dados a Jesus pelo Pai. Todas as palavras de verdade que eles receberam procediam do Pai através de Jesus. Pela palavra, eles foram santificados. Jesus explicou claramente aos discípulos o ministério do reino dos céus, que ele contou às multidões por parábolas. Vocês lembram que quando os discípulos perguntaram a Jesus, Mateus 13, do 10 a seguir, quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus disse, para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e venham a mim e eu os cure. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus diz aos discípulos, aos apóstolos, aqueles 12 que ele escolheu, todos os segredos do reino de Deus de forma clara, para que eles passem isso às multidões que se seguiriam. Jesus se revelou como Messias aos 12 e exigiu sua confissão de fé, enquanto escondeu a sua identidade do público. Jesus se revelou aos discípulos como Messias, mas disse para eles não dizerem para os outros enquanto Jesus estivesse com eles. Ficou satisfeito com a sua confissão e prometeu que a sua igreja seria edificada sobre a sua confissão. Mateus 16, do 16 ao 20, naquele trecho em que Jesus pergunta, o que dizem de mim os filhos dos homens? E depois pergunta para os discípulos, e vocês, o que dizem de mim? Essa pergunta é importante que Jesus fez, porque aqueles discípulos iam falar de Jesus para os outros. É necessário que o discípulo de Cristo, o crente em Jesus Cristo, que vai discipular outros, saiba perfeitamente quem é Jesus, o que ele quer, o que ele exige, o que ele proíbe, enfim, todas as suas palavras, a sua vontade. Como seu fim se aproximava, Jesus se devotou completamente aos 12. Evitou as multidões a fim de examinar e orar pelos seus discípulos, assim como um grande artista dá o toque final à sua pintura antes da exibição. Embora os discípulos fossem na maioria pescadores da Galileia e viessem de várias origens e experiências, Jesus tinha uma visão penetrante para o potencial infinito que estava oculto em suas vidas simples. Ele não hesitou em nutrir o sonho radiante do reino dos céus nestes homens comuns. O potencial dos membros da igreja, existente em nossas igrejas todas, precisa ser avaliado com sensibilidade. O treinamento adequado oferecido às pessoas certas resultará com certeza em um estilo de discipulado altamente eficaz. Outra vez citando o pastor John Oak, que é um especialista em treinamento de discípulos, ele faz ainda a seguinte afirmação:
Quando o número de líderes leigos aumenta e os números da igreja estão sendo nutridos continuamente, mediante o treinamento de discipulado, um ímpeto de reavivamento na igreja é gerado. De onde vem o reavivamento? Do envolvimento de toda a igreja com o Senhor Jesus e com o discipulado das outras pessoas. Conclui-se, portanto, que discipulado e crescimento integral da igreja são realidades coexistentes. É esse o caminho a seguir. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a nos envolver com Ele, com a sua palavra e em treinar nossos irmãos, em nos tornarmos pais espirituais dos irmãos que treinamos. A nossa lição deixa para discussão duas questões. Primeiro, quais são algumas das dificuldades encontradas para envolver os leigos no trabalho de discipulado? O que pode ser feito a fim de superar essas dificuldades? Em segundo lugar, alguém pode alegar que não precisa de discipulado para alcançar o crescimento da igreja, pois a igreja está cheia mesmo sem discipulado. Como você analisa esse ponto de vista? Compartilhe conosco sua opinião, que ela é muito importante, e se envolva com o estudo da palavra e o discipulado, porque isso é realmente da vontade de Deus. Deus vos abençoe, tenha um domingo na sua graça e na sua paz. Grande abraço a todos. Amém.